Depois de pouco mais de uma hora, terminou agora há pouco em Washington a primeira rodada de negociação oficial entre Brasil e Estados Unidos desde o início da crise em julho, quando o governo de Donald Trump decidiu impor tarifas de 50% a produtos do Brasil, além de restrições de vistos e sanções financeiras a autoridades brasileiras. A colunista do UOL, Mariana Sanches, está acompanhando tudo de perto e já vai trazer mais informações, nos abastecer aqui para que a gente traga mais notícias. Por enquanto, o que eu tenho de notícia desse encontro é que a reunião aconteceu mesmo na Casa Branca. Os anfitriões eram o secretário de Estado Marco Rubio, o embaixador Jamieson Greer e representante comercial dos Estados Unidos também estava lá. Do lado brasileiro estavam a embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, Maria Luísa Viotti, o embaixador Maurício Lírio, o secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério de Relações Exteriores, Philip Fox Drummond Gould, e o secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros. A reunião aconteceu em dois momentos, duas partes. Num primeiro momento, apenas Rubio e Vieira estiveram conversando na sala por 15 minutos, sozinhos. Na sequência, os auxiliares dos dois lados foram incorporados ao encontro para a reunião ampliada dos países e conversaram por cerca de 50 minutos. O encontro foi cercado de expectativas por conta da gravidade da crise entre Brasil e Estados Unidos, do modo rápido como a dimensão aconteceu, como a crise escalou, inaugurada por um abraço, esse início de resolução, esperamos, abraço entre o presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos na Assembleia, nos bastidores da Assembleia Geral da ONU. De lá para cá, os dois se falaram cordialmente pelo telefone no último dia 6 e Trump designou Rubio como negociador norte-americano para esse assunto. Na semana passada, o secretário de Estado telefonou para Mauro Vieira, uma conversa gentil, segundo eles, de 15 minutos, intercalando inglês e espanhol, convidou o chanceler do Brasil para esse encontro de hoje em Washington. Comigo, para essa quinta-feira, Daniela Lima, Ricardo Couto e Letícia Casado. Boa tarde aos três, bem-vindos. Oi, Dani, expectativa, para saber o que sai desse encontro. Boa tarde. Muita expectativa. Boa tarde para você, Sarza. Boa tarde, Couto. Que bonitinho de azul. Oi, Letícia. Boa tarde para você que está aqui com a gente no All News nesse dia de muita movimentação no Brasil, nos Estados Unidos e na América Latina. A comitiva brasileira, Sarza, por que a gente está sem notícia até agora, né? A comitiva brasileira está com muito receio, não quer furar os anfitriões, né? Provavelmente a primeira manifestação virá dos Estados Unidos, se vier, né? A gente ainda não consegue entender que termos foram colocados aí durante essa conversa entre o Marco Rubio e o Mauro Vieira. O fato de ela ter acontecido no dia previsto pela Mariana Sanches, que trouxe a informação aqui no UOL em primeira mão, já é uma boa notícia para o Brasil. Lembrando que o Lula tem feito diversos gestos ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desde que essa aproximação progressiva que você veio relatando começou. O próximo passo agora talvez seja uma conversa entre os dois presidentes. Lula tem trabalhado nesse sentido e Trump também tem feito gestos. Citou Lula ontem numa conversa ao lado de Javier Milei, por exemplo. Então, a gente tem de imediato um cuidado da comitiva brasileira para não furar os anfitriões, não melindrar ninguém. Espera-se, então, que Washington dê o tom dessas conversas e, claro, agora acompanhar o próximo passo. Lula e Trump frente a frente. É isso aí, expectativa grande. Letícia Casado, boa tarde. Boa tarde, Diego, Couto, Dani, todo mundo que está assistindo a gente. Diego, o governo brasileiro está com muita cautela, né, com essa reunião. Então, como a Dani estava falando, tem todas essas questões que precisam ser alinhadas, tem principalmente a data da reunião de Lula com Trump, se vai acontecer mesmo, que é esse o principal objetivo dessa conversa lá, entender o que os americanos querem. Eles já estão, o governo brasileiro está indo para a mesa de conversa já assim, com aquele aviso de que a gente não pode negociar nada sobre o judiciário, mas a gente quer saber o que vocês querem de fato, qual que é o interesse econômico, o que a gente leva para o nosso presidente para ele sentar na mesa e negociar com o presidente de vocês. Então, sim, tem a questão das tarifas, tem a questão de entender o que os americanos querem, sem chegar com desespero para conversar com os Estados Unidos, e entendendo que lá também tem outras questões que estão dominando a pauta do governo americano, que está em shutdown, que está ali precisando resolver o orçamento para liberar, para fazer o governo voltar a funcionar.
que o Donald Trump tem outras pautas externas, que passa pela China, passa pela Coreia do Sul, então que são outras prioridades que estão na cabeça dele, mas que é um grande avanço já conseguir sentar para ter essa conversa que deu tudo certo no caminho, que não teve interferência da dupla Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, que finalmente, depois de meses, houve um momento de sentar ao vivo para fazer a primeira parte da negociação, cujo objetivo final é colocar o Lula e o Trump na mesma mesa de conversa. Diego. Coach, você vestiu azul, sua sorte mudou? A sorte do Brasil vai mudar, Coach? Boa tarde. A sorte do Brasil já mudou, né? Eu acho que a gente está numa maré boa de sorte. Olha, qualquer que tenha sido o resultado dessa primeira conversa do Brasil com os Estados Unidos, o grande derrotado disso é Eduardo Bolsonaro. Nos últimos meses ele fez de tudo para impedir que isso acontecesse. O simples fato de ter acontecido a reunião já é uma vitória do Brasil. O que eu não consigo entender, insisto nesse ponto, é como que o Congresso brasileiro até hoje não puniu esse deputado Eduardo Bolsonaro, que está o ano todo lá nos Estados Unidos trabalhando contra o Brasil. Sabe? Eu não consigo entender como é que não se tomou nenhuma providência ainda para impedir que isso continue acontecendo. De qualquer forma, eu acho que esse encontro de hoje esvazia mais ainda o papel desse rapaz e que em breve, se Deus quiser, ele seja devidamente punido. Ô, Letícia, tem uma apuração sua. Coach, terminou? Desculpa, não sei se você terminou a fala. Terminou, né? Terminei. Tá certo. Letícia, o Centrão vê a ação do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos enfraquecer, né? Pois a gente já tem escutado isso já faz um tempo do pessoal do Centrão, que basicamente está todo mundo muito cansado do assunto anistia, né? Basicamente, tipo, já deu esse tema, estamos de saco cheio aqui. Essas são as palavras, muitas vezes nas conversas ali, nos bastidores, né? Porque também ninguém quer ficar levantando e batendo de frente com a família Bolsonaro. Mas essas últimas semanas elas foram muito gritantes nesse sentido, porque a gente viu uma série de declarações e de embates públicos entre o Eduardo e caciques do Centrão, entre líderes políticos importantes. O Davi Alcolumbre, a gente lembra que tem acho que umas 2 semanas, ele sentou ali na mesa do Senado, foi abrir sessão e já falou um monte de coisa. O Valdemar Costa Neto, o Ciro Nogueira, essa semana também teve, que ele deu uma declaração numa entrevista para a Band, falando sobre essa atuação do Eduardo, dizendo, olha, a direita estava com, o campo da direita estava com um jogo ganho aí para a eleição, e o Eduardo veio e atrapalhou. Aí o Eduardo foi para a rede social, atacou o Ciro, dias depois, reclamou da postura da Tereza Cristina, que é uma senadora super importante, com peso político importante no Congresso. Então, esse sentimento em relação ao Eduardo, que já vinha de cansaço, estamos cansados da pauta da anistia, estamos cansados desse tema, estamos cansados de ameaças, e que já tinha o caldo já tinha entornado no momento da sanção do Alexandre, se tornou mais ainda quando os Estados Unidos aplicaram a Magnitsky contra a mulher do Alexandre de Moraes, que ali o Supremo, inclusive, publicou uma coluna sobre isso, eu também ouvi isso dos ministros, ali passou de todos os limites possíveis e imaginários, porque ele está fazendo um ataque à família das pessoas. E isso pegou mal, inclusive, entre deputados e senadores do Centrão, que até então falavam, tá bom, dá para a gente negociar anistia talvez não passe desse jeito, mas a dosimetria, reduzir a pena do pessoal do 8 de janeiro, tudo havia uma conversa. Agora, essa semana especificamente, essas 2 últimas semanas, está uma coisa assim, tudo travado, chega. Se a gente colocar esse assunto para frente, vai dar mais força ainda para ele, e o que ele está precisando nesse momento é de ser cortado, de ter menos espaço e menos força no debate público do que ele tem tido ao longo dos últimos meses, Diego. Dani, agora a ver, né, se essas questões todas entraram nas conversas. O principal agora é entender qual foi o nível de avanço, né? Principalmente porque o Brasil já tinha deixado claro muito cedo, inclusive na primeira conversa por telefone entre Lula e Trump, quais eram os interesses do presidente da República. O petista disse, olha, eu gostaria muito que você revisasse o tarifaço,
porque a relação do Brasil com os Estados Unidos têm uma balança comercial positiva, ou seja, o Brasil compra mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos compram do Brasil, portanto a relação é superavitária para os americanos. Então gostaria que você revisasse a política tarifária e também as sanções às autoridades aqui no Brasil. Isso estava colocado desde sempre. Faltava entender o que, Sarza? O que os americanos colocariam na mesa. E aí, a expectativa do Eduardo Bolsonaro, isso eu escrevi, está na coluna, convido quem quiser olhar lá, segundo o líder do PL, o Sóstenes, era de que o Marco Rubio colocasse o fim do julgamento do Bolsonaro, uma espécie de anistia, né, na mesa. É preciso entender se esse assunto apareceu ou se a conversa se deu em nível técnico. Essa agora é a grande chave da questão. Está todo mundo em silêncio. Eu entrei em contato com as fontes do Itamaraty, entrei em contato com as fontes do Palácio do Planalto e até o momento todo mundo é em silêncio. Desde ontem a preocupação era não melindrar os americanos, trazendo informações antes que eles dessem o tom do que seria essa reunião. A gente segue aqui aguardando, mas a grande pergunta é, e aí, colocaram o Bolsonaro na mesa de negociação ou não? Porque se colocaram, Sarza, a gente já parte de um ponto muito ruim, porque é inegociável o julgamento. Isso já ficou claro, né? O Brasil é um país soberano que funciona sob as regras do Estado Democrático de Direito, que prevê a separação dos poderes. O Executivo simplesmente não tem nada o que fazer em relação ao julgamento do ex-presidente, que corre no Supremo Tribunal Federal, como já se sabe, aguardando aí a publicação do acórdão e o ingresso dos recursos para que ele seja concluído. Bolsonaro já foi condenado e esse clima que a Letícia relata de cansaço no Congresso Nacional fica muito evidente porque essa semana a expectativa do Paulinho da Força, deputado Paulinho da Força do Solidariedade de São Paulo, era apresentar o relatório dele sobre o PL da dosimetria, né? O projeto que iria reduzir as penas de condenados pelo envolvimento na trama golpista. E isso não aconteceu. Por quê? Porque o Senado não está piscando para essa proposta. E Hugo Mota não quer ficar com o que foi chamado como que foi definido, de cadáver insepulto, ou seja, ficar com essa bomba na mão e com o custo político de ter apresentado e colocado para votar uma proposta que depois o Senado iria não dar seguimento. Até o momento, o que a gente tem é um pouco de fadiga de material de quem vinha articulando muito fortemente pela família Bolsonaro, em especial por conta desse aceno que os Estados Unidos, que Donald Trump está fazendo para Lula. A Letícia quer complementar. Diga lá, Letícia. É que essa perda de força que a gente tem visto do Eduardo aqui no Congresso, e que de fato a gente precisa saber o quanto, se a questão Jair Bolsonaro entrou na mesa ou não de negociação. Isso é muito importante, como a Dani colocou agora. Mas o que os parlamentares aqui em Brasília estão falando olha, o Eduardo estava com uma expectativa de que ele ia começar esse processo todo lá atrás, que ele ia virar um grande líder internacional, que as pessoas iriam para a rua gritar, fazer protesto, falar, não, o Jair Bolsonaro não pode ser condenado, não pode ser preso, não pode ser punido pelo Supremo, que ele ia conseguir fazer com que o Congresso pautasse e aprovasse a anistia. E nada disso aconteceu, ou ia conseguir atrasar, interromper o processo no Supremo Tribunal Federal. Nada disso aconteceu. E isso também é visto pelos americanos, que eles percebem que eles recebem informes da Embaixada Brasileira, recebem informes de outros atores, agentes políticos e econômicos dos Estados Unidos. Então, que isso foi cristalizando essa posição para a Casa Branca de que o Eduardo não tinha toda a força que ele prometeu ter ali meses atrás. E isso pesa também, porque quem está no poder é o presidente Lula. O presidente Lula é virtual candidato à reeleição neste momento, bem colocado em pesquisas, inclusive. Então, quando a Casa Branca senta para conversar com o Palácio do Planalto, é o seguinte, tem um presidente que está forte e que está bem ali com apoio popular e que pode ser reeleito. Então, a gente precisa pensar em termos práticos, o quanto que esse tarifaço está afetando
a inflação, o que a gente quer, se é terras raras, a gente quer negociar questões relacionadas a Big Techs, enfim, como os itens que a Mariana Santos colocou no texto dela hoje de manhã, falando sobre essa reunião, e de fato agora a gente precisa esperar o resultado dessa reunião, mas que a conversa vira muito mais pragmática e sai um pouco do campo da ideologia apenas. Então, acho que os próximos minutos serão interessantes aí com o resultado disso, Diego. Vamos tentar acompanhar. Se pintar notícia, a gente atualiza. A Mariana Sanches está lá em loco acompanhando, esperando o pronunciamento oficial do ministro Mauro Vieira. Pode acontecer às 6 da tarde. Se acontecer, a gente te atualiza. Coach, o que você tem achado da movimentação do presidente Lula? Ontem, no Rio de Janeiro, ele falou lá que não pintou clima, não pintou química, né? Pintou uma indústria petroquímica. Eu acho que o Lula, nesse momento, quanto menos ele falar, melhor, né? E nem sempre as pessoas acham graça das brincadeiras ou das piadas que ele fala, né? O momento é de muita seriedade agora. O mais importante é que seja marcado, que tenha sido marcado nessa reunião de hoje, a data do encontro do Lula com o Trump. É nesse ponto que o presidente é forte, é na negociação direta, olho por olho, olho no olho. Desde a época do sindicato, no ABC, no início da carreira política dele, e sempre foi a força do Lula, né? de negociador. No começo ele negociava com os patrões em defesa dos operários do ABC. Agora ele negocia em nome do Brasil. E ele sempre foi muito bem nisso. Então, nesse momento, eu acho que quanto menos se falar, especular, é melhor. Sabe? É esperar que haja logo esse encontro direto entre o Trump e o Lula. Pois é, estávamos falando aqui do Eduardo Bolsonaro. Enquanto isso, aqui no Brasil, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, intimou a Defensoria-Geral da União para que assuma a defesa de Eduardo Bolsonaro da denúncia contra ele sobre coação à justiça. Isso porque o deputado não respondeu à intimação por edital. Como está nos Estados Unidos e não quer acionar os advogados no Brasil, Eduardo foi intimado por edital. Esse tipo de notificação ocorre depois de a justiça esgotar todas as possibilidades de localizar o denunciado. A comunicação oficial é feita por um veículo público de mídia. Então, essa intimação é necessária para que a denúncia avance. Moraes agora deu prazo de 15 dias para que Eduardo responda à intimação por edital, o prazo que se encerrou ontem. Com isso, o ministro mandou intimar a Defensoria Pública da União para representar o parlamentar. A instituição tem 15 dias para fazer a defesa do deputado. Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos desde fevereiro. Daqui a pouco a gente fala sobre ele. Dani, você tem informações sobre a reunião? Rubio e Vieira? Tenho, querido. Acabei de enviar, inclusive, uma sugestão de tarja. Pedi aqui para... Me ausentei rapidinho porque tive retorno. Atenção, você que está aqui no All News. Marco Rubio não citou em nenhum momento o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. A comitiva brasileira vai dar uma entrevista coletiva agora às 18 horas, horário do Brasil, lá nos Estados Unidos, relatando como foi a conversa. Bolsonaro não foi mencionado. Marco Rubio não colocou as demandas dos Estados Unidos na mesa. Ele se colocou à disposição para preparar a reunião entre Lula e Donald Trump, que possivelmente pode acontecer na Malásia no final desse mês. Ainda trazendo a informação que chegou aqui, o saldo feito pelo governo brasileiro é positivo, a ponto de integrantes do Palácio do Planalto estarem brincando que também rolou uma química entre Rubio e Mauro Vieira. Por quê, né? Fazendo uma relação aí, uma correlação com o que disse o presidente Donald Trump a respeito de Luiz Inácio Lula da Silva, quando eles tiveram aquele encontrão, que foi muito coreografado, na Assembleia Geral da ONU. A conversa se desenrolou em outro humor e com outra dinâmica, me relatou a fonte. Ou seja, em termos muito amenos e amigáveis. Ainda, então, trazendo informação a quente para quem está em casa. Marco Rubio, resumindo, não citou em qualquer momento Jair Messias Bolsonaro. Mauro Vieira reiterou a intenção do Brasil de que os Estados Unidos renegociassem o tarifaço de 50% a alguns produtos que nós vendemos para os Estados Unidos e também o fim das sanções às autoridades. Qual foi a resposta de Marco Rubio a Vieira quando ele colocou esse tema na mesa? Marco Rubio disse:
eu vou despachar esses temas com o presidente dos Estados Unidos. O que ficou de concreto, então, dessa reunião é que ambos, o secretário de Estado dos Estados Unidos, que é responsável pela política externa americana, e o chanceler brasileiro, se colocaram à disposição para organizar o encontro pessoal entre Lula e Trump. De resposta mesmo às demandas do Brasil, não veio nada ainda. Mas a conversa ter se desenrolado, como desenrolou, e o fato de não ter havido menção, segundo as fontes do Palácio do Planalto, a Jair Messias Bolsonaro, foram celebrados pela delegação brasileira Diego Sarza. Daniela Lima, on fire, modo raiz aqui trazendo as informações no All News. Daniela Lima trazendo informações importantíssimas que o Rubio não citou Bolsonaro e vai preparar a reunião de Lula e Trump. Boas notícias, Cocho. Pois é, eu acho que depois dessa boa notícia que a Daniela trouxe, nós também podemos parar de falar na família Bolsonaro, né? Se nem o governo americano tocou o nome de nenhum deles, também não tem cabimento a gente continuar falando disso. Agora, o que interessa realmente é ver quais são os temas que vão ser tratados diretamente pelos dois presidentes. E esquecer um pouco essa barafunda que a família Bolsonaro fez no Brasil nos últimos anos, nos últimos meses. Está na hora da gente virar essa página aí e olhar para frente. Não é possível que a gente continue gastando tempo valioso para ficar falando de um pessoal que tentou dar o golpe, que perdeu as eleições, que tentou articular no exterior uma ofensiva contra o Brasil e perdeu todas as batalhas. Agora chega, o que falta apenas é concluir o processo lá do Bolsonaro e o processo que foi aberto agora contra o Eduardo Bolsonaro e que eles sejam devidamente punidos pelos muitos males que eles cometeram contra o Brasil e os brasileiros. Letícia, agora é esperar o encontro entre os presidentes, né? Lula e Trump. Entender que eles cheguem para essa reunião entendendo melhor a pauta que tem que ser discutida ali com os americanos. Porque é isso, existem caminhos comerciais que podem ser abertos, podem ser discutidos. Então, tem a questão do etanol para os Estados Unidos, tem a questão de terras raras, a questão de big techs, e o governo brasileiro, desde o início, fala, bom, por esses caminhos a gente consegue abrir conversa, a gente consegue trazer agregar alguma coisa na mesa. Então, o interesse dos Estados Unidos, por exemplo, em relação a terras raras, é porque aqui a gente tem esse material que é tão precioso, que pode ser mais explorado. E aí, por exemplo, abrir mais esse mercado para empresas americanas, para fazer exploração, para que elas façam exploração aqui de uma maneira que também seja benéfica para o Brasil, para a economia brasileira. Então, isso é um exemplo do que poderia ser levado para conversar, que o governo brasileiro está disposto a negociar, a tratar, que há espaços. Agora, sobre judiciário, questão de processo em relação a um cidadão brasileiro, aí o governo não tem o que fazer, não cabe ao executivo discutir esse tipo de questão. Isso já foi falado inúmeras vezes desde o início dessa confusão toda com os Estados Unidos. Há caminhos. Então, os Estados Unidos, eles precisam de muitas coisas, inclusive de matéria-prima, e dessa questão dos minerais é uma que está latente, gritante para os americanos, Diego. Verdade. Daniela, a gente sabe que essa ala do trumpismo, o Coach quer falar também, é muito ideológica, mas eles não são burros, né? Eles não rasgam dinheiro, diferentemente de alguns políticos aqui do Brasil, né? Eles pensam mais pragmaticamente. Já ouça, Dani, diga lá, Coach. Eu queria só completar o que a Letícia falou sobre terras raras, né? Eu acho que esse é um ponto central de um assunto que interessa tanto para os Estados Unidos como para o Brasil. O Brasil, todos sabemos, tem grandes reservas de terras raras, mas o Brasil não tem tecnologia ainda para explorar essas terras raras. Os Estados Unidos têm tecnologia e têm recursos. Então é uma joint venture, uma parceria fantástica que poderia ser formada pelos dois países e atenderia aos dois. Sabe? Os Estados Unidos têm o que nós não temos e nós temos o que eles não têm, né? Então, só por aí já daria para fazer um belíssimo acordo para dar início a essa nova etapa da relação Brasil e Estados Unidos. O que reforça esse pragmatismo, né, do Trump, no fim das contas. Ele é muito ideológico, claro,
mas também pragmático. E, na verdade, Homem de negócios, né? Sarza, a gente tem que entender que quem dá a linha mestra do tom do secretário de Estado é o presidente americano, né? Então, se o presidente americano vem fazendo sucessivos gestos, como eu disse ontem na reunião com o Milley, a gente noticiou aqui, Trump voltou a fazer uma menção elogiosa a Lula, né? Então, nesse cenário em que o presidente dos Estados Unidos está deixando as portas todas abertas, por óbvio, né? Marco Rubio não chegaria chutando o joelho do chanceler brasileiro. Quem dá o tom é Donald Trump. Se Trump resolver dar um cavalo de pau, pode acontecer. O presidente dos Estados Unidos é imprevisível, certo? A gente tem isso claro aqui. Pode acontecer. Se amanhã o Trump decide dar um cavalo de pau, por óbvio, as conversas retrocedem. Mas no momento em que ele, o chefe, o presidente dos Estados Unidos, está fazendo sucessivos gestos ao Brasil, não virá de Marco Rubio uma inflexão nesse tom que está sendo dado pelo chefe. Então, de concreto, a gente tem nada, até porque me parece que a agenda vai ser decidida também por Donald Trump, né? Marco Rubio não avançaria ali sem que Trump deixasse muito claro o que é que ele quer do Brasil nesse momento. Mas o fato da conversa ter se dado nas bases em que se deu, ter havido boa química também, como disse a fonte do Palácio do Planalto, entre Rubio e Mauro Vieira, já é motivo de celebração. De novo, né? É um revés para quem estava esperando que viesse ali da Casa Branca uma posição ideológica. Isso não aconteceu. A conversa se deu em termos amenos, diplomáticos, pragmáticos, para ficar na palavra que você usou, Sarza.